sou a professora Stephanie, professora de História. Você já me conhece, a gente tem conversado aqui pelos vídeos, se aventurado na história juntos. E hoje a gente vai continuar fazendo isso, né? Porque nada como uma boa conversa histórica para deixar nosso dia feliz. Então espero que você esteja bem e com bastante atenção para aprender coisas novas, beleza? Bom, antes da gente começar, aquele recado básico que você já conhece. Tudo aquilo que eu for conversar aqui no vídeo tá lá no seu livro didático de história, no volume 2. E é importante você saber isso para que se um dia você precise consultar, relembrar coisas que a gente conversar aqui, saber que tá lá no seu livro. A gente tem conversado, né? A gente já tinha conversado no nosso último vídeo sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Como foi esse processo, né? Como que eles chegaram, o que aconteceu. E hoje a gente vai falar de como que esses portugueses decidiram ocupar o Brasil. Os portugueses, eles chegaram aqui no nosso país, né, no nosso território, no ano de 1500. Mas quando eles chegaram, eles não tinham interesse logo de cara de formar vilas, de ter suas famílias, ter as suas casas aqui. Não. O interesse deles era de ficar no litoral do país e de extrair, de tirar o pau-brasil. Porque lembra que o pau-brasil era uma madeira muito importante para a Europa, certo? Era uma madeira cara. Então gerava lucro para esses portugueses, gerava dinheiro para eles. Além do que a galera gostava muito da cor vermelha. Lembra do lookinho vermelho? Então eles precisavam desse pau-brasil. E para ter esse pau-brasil, eles precisavam ficar no litoral do país para tirar ele e para mandar para as embarcações. Então era mais fácil. Mas 30 anos depois, eles decidiram viajar pelo país para conhecer o território e começar a colonizar. Ou seja, essa palavra de colonização é quando as pessoas decidem ficar aqui no território, certo? Elas já estavam de certo modo aqui, mas elas decidem começar a morar, uma galera começa a vir mais de Portugal para ficar aqui e começam a fazer daqui o seu lar. Porém, de certa forma, ainda conectado com Portugal, porque faziam trocas comerciais, tudo que eles tinham aqui, grande parte disso vinha de Portugal. Então era uma troca entre o Brasil, certo? Que era uma colônia de Portugal. Então, por exemplo, em 1549 uma vila é criada, e essa vila é uma vila que hoje em dia é Salvador. É uma vila que se torna uma cidade, certo? Não é do nada, cidades não surgem assim, nossa, vou criar uma cidade. Não, vai crescendo, é um processo. E aí, Salvador até se torna a primeira capital do nosso país. Nessa época, também começa a acontecer a migração forçada, ou seja, pessoas que não queriam vir para cá, elas vieram contra a sua vontade, porque elas tinham a vida delas, certo? Lá na África, começaram a vir para cá trazidas pelos portugueses. E quem foram essas pessoas, né? Os africanos escravizados, que vieram para cá, trazidos, obrigados pelos portugueses, para trabalhar nas diferentes produções que existiam no nosso país. Eles eram comprados ou capturados no litoral da África, e aí eles eram colocados em grandes navios, navios que, olha gente, não tinham condições nenhuma, nem de higiene, nem de segurança, muitos morriam já de doenças, né, ficavam muito doentes nessa viagem, era uma viagem muito longa, da costa da África, do litoral, até o nosso país, então, gente, era muita tortura mesmo para eles. E era muito complicado, total desumano, né? Tanto que a gente fala tanto sobre isso para que essa história nunca mais se repita. E eles chegavam aqui no nosso país e eles eram vendidos no mercado. Então as pessoas iam lá escolher quais escravizados que elas iriam ter nas suas produções. A gente pode ver uma imagem aqui do Cais do Valongo. É um cais que tem no Rio de Janeiro, certo? Ele foi descoberto, para vocês terem ideia, os resquícios deles, o sítio arqueológico deles, esses tempos. Então, ainda existe a permanência desse local lá, que retrata pra gente da época da escravidão no Brasil. E por